Meus amigos, varridinha, né? Varridinha confirmada. O New York Knicks amassa o Philadelphia 76ers no jogo 4 da série e manda os Sixers pra casa sem a menor cerimônia, né? Na verdade, não é que manda, né? Deixa os Sixers em casa, porque a varrida foi em Filadélfia, mesmo com o ginásio parecendo o Madison Square Garden, porque é impressionante a quantidade de torcedor do Knicks que foi pra Filadélfia, uma verdadeira invasão de Nova York. O jogo foi em Filadélfia, então o Sixers não foi mandado pra casa, o Sixers só ficou, né? O Knicks chegou e falou, fica aí mesmo. Não precisa viajar pra Nova York de novo, não, fica aí, economiza passagem, economiza tempo, fica aí mesmo, né? Ai, meus amigos, que atropelo, hein? 144-114. O New York Knicks que já, né, protagonizou um atropelo histórico no jogo que fechou a série contra a Atlanta. Hoje repete a dose, né? Vitória por 30 pontos. Cara, que loucura, mano. Que loucura. O Knicks tá jogando para um querelho, né? Eu já falei uma vez e repito. É o melhor basquete dessa pós-temporada. Ninguém joga mais basquete nesse playoff do que o New York Knicks. Isso é fato, tá? Isso é fato. Mas o Knicks não pegou nenhum adversário forte. Cara, calma aí, né? A Atlanta era um bom time, né? Não era um contender, não era um candidato a título, muito longe disso. Mas era um bom time. Filadélfia morto. Mas o Filadélfia morto que venceu o Celtics, né? O favorito, o Boston Celtics. Então, tentar diminuir o que o Knicks está fazendo nessa pós-temporada com o argumento de que os adversários não eram tão bons. Não cola não, tá? O Knicks pegou dois bons times de basquete e trucidou os dois, né? Atlanta teve ali aqueles primeiros 3 jogos que foram equilibrados, né? Inclusive com o Knicks perdendo 2 dos 3. Mas a partir do jogo 4, irmão, o Knicks acabou com a Atlanta. Acabou. E contra a Filadélfia, a verdade é que em nenhum momento o Sixers de fato ameaçou o Knicks. O Knicks foi senhor da série desde o início e hoje foi uma verdadeira... Hoje o Knicks resolveu dar uma amostra da sua melhor versão. Não que já não tivesse dado essa amostra em outros jogos, mas hoje eu acho que foi o grande recital desse Knicks do Mike Brown. Absolutamente tudo funcionou para Nova York. Tudo, né? Trabalho ali em meia quadra, né? O trabalho em transição, a defesa, o perímetro. Cara, a gente tá falando de um Knicks que foi pro intervalo com 18 bolas de 3 convertidas, gente. 18 de 29. Foram 11 bolas de 3 só no primeiro quarto, que é o recorde da NBA em um só quarto. Foram 20 assistências no primeiro tempo com só 2 turnovers. Foi uma coisa absurda o que esse Knicks fez no jogo. E o segundo tempo foi meramente protocolar, porque, né? Quando você vai pro intervalo vencendo por 81-57, a menos que você faça parte do maior esquema de corrupção esportiva da história, você não vai perder esse jogo. E de fato, sim, o segundo tempo a gente viu um Sixers, sabe, só existindo, né? Nick Nurse até tentou ali, né, nos timeouts dar uma motivada na galera, mas a verdade é que o Sixers foi pro segundo tempo já, assim, já pensando no que ia falar depois da eliminação. Você via no semblante dos jogadores do Sixers que eles estavam entregues e de fato, cara, simplesmente não teve o que eles pudessem fazer. O Knicks só foi infinitamente melhor. Ponto, né? E aí, o resultado é esse. Varrida, 4-0 no lombo. Knicks vai para mais uma final de conferência. Segunda final de conferência seguida do New York Knicks. Coisa que não acontecia desde 98. Né? Desde 98 o Knicks não conseguia engatar uma sequência de 2 finais de conferência seguida. Conseguem. A era Jalen Brunson, né? Se prova, né, cada vez mais um sucesso absoluto. Você pega aqui, cara, até eu tinha visto isso aqui, ó.
No século XXI, tá? Antes do Jalen Brunson, o Knicks tinha uma série de playoff vencido e 8 jogos de playoff vencidos. Pós chegada do Brunson, são 31 jogos de playoff vencido e 6 séries vencidas, incluindo 2 idas seguidas para as finais de conferência. É por isso que o Jalen Brunson já tá na primeira prateleira de ídolos do Knicks. É por conta desse impacto, cara. É nítido. Claro, não é só o Jalen Brunson. A gente teve um Knicks montando um grande elenco ao redor dele, fazendo boas escolhas, né? A chegada do Towns foi um grande acerto, que com o Mike Brown tá sendo ainda mais potencializado, né? Essa versão que o Mike Brown desbloqueou do Towns, ela é maravilhosa, né? Esse Towns playmaker, esse Towns operando fora do garrafão, trabalhando como passador, né? Conseguindo ali municiar muito bem, né? Os jogadores do Knicks que cortam muito bem sem bola. Josh Hart, Jalen Brunson, né? O Jalen Brunson trabalhando mais sem bola também, não sendo, né, esse cara que toda hora tem que tacar a bola com a mão, tem que tacar a bola na mão pra fazer as coisas acontecerem. Não, ele consegue trabalhar um pouco mais sem bola, consegue usar ali o Towns como esse catalisador do jogo. Então, claro que teve várias coisas que aconteceram pro Knicks, né, mudar esse patamar, sair do ostracismo que ele tava e voltar a ser um protagonista. Mas tudo passa pela chegada do Brunson, né? Então, pra mim, ele é a primeira prateleira indiscutível de ídolos do Knicks. Um jogador absurdo que vai disputar mais uma final de conferência, estando no time que, repito, pratica o melhor basquete do playoff, tá? Esse Knicks dessa temporada, esse Knicks desse playoff, cara, eu comecei a acompanhar a NBA em 2008. Meu primeiro contato foi em 2008, eu comecei a acompanhar em 2011, né? De forma mais, né? Eu falo com tranquilidade, é o melhor Knicks que eu já vi. O Knicks desse playoff é, com sobras, o melhor Knicks que eu já vi. E eu acredito que muitos torcedores do Knicks da minha geração 99, afirma que esse é o melhor Knicks que eles já viram também. Porque é um time muito bom, cara. É um time muito bom, muito bem montado, com um elenco profundo, né? Um Knicks com profundidade, né? Coisa que nos últimos anos a gente não teve, né? Com o Thibodeau. Nesse ano é diferente. Todo jogo um reserva diferente do Knicks aparece, né? Ou é o McBride hoje jogou muito bem, inclusive, né? Trazer aqui o destaque. McBride hoje jogando seus 28 minutos, cara, 12 pontos, 6 assistências, 3 steals, jogando muito bem, sendo titular, né? Porque o Anunoby segue fora. Mas ele é um reserva. Não, perdão. Esses foram os números do Mikal Bridges, desculpa. Mikal Bridges que cresceu bastante no playoff, inclusive, depois daquele jogo 3, né? Daquele jogo 2 ou 3 que ele chora. Acho que é o jogo 2, né? Que ele chora depois da derrota pro Hawks. De lá pra cá ele melhorou muito, né? O Mikal Bridges. Mas os números do McBride, desculpa. 25 pontos, 7 bolas de 3, 4 rebotes em 29 minutos sendo titular, na ausência do Anunoby. Tá jogando pra caralho o McBride, né? É um jogador que sempre contribuía, até na época do Thibodeau. Mas com o Mike Brown ele também elevou o nível. Mas no jogo passado, por exemplo, o Landry Shamet foi quem brilhou, né? Vira e mexe é o Mitchell Robinson brilhando ali vindo do banco, entregando nos rebotes. Ou é o Jordan Clarkson, ou é um Alvarado. Então, você tem um elenco muito profundo. Você tem um quinteto titular que tá entre os melhores quintetos da liga, tá? É um quinteto muito coeso, né, com o Anunoby, que é o jogador mais consistente do Knicks nesse playoff, deve voltar, né, para final de conferência, com o Towns, que, né, foi desbloqueado pelo Mike Brown, com o Jalen Brunson, que é um monstro, com o Josh Hart, que é um monstro. Então, é o melhor Knicks que eu já vi, é o melhor Knicks dessa geração, e é o Knicks que vai, né, ter a chance, de novo, né, de voltar às finais da NBA com muito merecimento, com muito mérito. Cara, é o favorito, né? Nesse momento, eu não vejo nem Cleveland e nem Pistons vencendo esse Knicks em 7 jogos. Então hoje o Knicks é o favorito no leste. Joga muita bola. Esse time joga bola demais, cara. Joga bola demais. Sobre Filadélfia, bateu no teto, né? Esses Sixers da geração Joel Embiid, ele tem um teto muito claro, que é segundo round, né? De novo, o Joel Embiid não consegue passar do segundo round. Eu até tinha visto aqui uma estatística, deixa eu ver se eu acho aqui pra trazer.
Cadê? Onde é que eu tinha visto isso? Cadê Joel Embiid? Eu tinha separado, cara. Cadê? Calma que eu vou achar aqui, ó. Joel Embiid, ele foi eliminado 6 vezes no segundo round. 6 vezes. Os Sixers não jogam a final de conferência desde as finais de conferência de 2001, com a Allen Iverson. Então, de novo, o Sixers bateu no seu teto. E, de novo, o Sixers vai para uma off-season com decisões difíceis a serem tomadas. Com exceção de Maxey e Edcombe, o Sixers não tem nenhuma certeza para essa off-season, né? Você vai ter um Paul George e um Embiid ganhando mais de 200 milhões de dólares nos próximos anos, né? Eu acho que nos próximos 3 anos eles vão ganhar 200 e tantos milhões. Eu até tinha visto isso aqui. Aqui, ó, você tem um Joel Embiid que em 27 e 28 vai ganhar 62 milhões e 28 e 29 vai ganhar 67, né? Isso juntamente ali de um Paul George. Cadê? Eu tinha até... Onde é que eu tinha visto esse número? Mas enfim, os dois vão ganhar uma quantidade colossal de dinheiro e a questão pro Sixers é, vale a pena seguir pagando essa grana pra Embiid e Paul George? Que ó, 230 milhões, eles vão receber mais de 230 milhões nos próximos 2 anos. Embiid e Paul George juntos. Vale a pena manter esses salários no time? Eu acho que não, né? O Embiid fez uma série contra o Celtics linda, foi muito foda ver o que ele fez pra buscar aquela virada. O Paul George, cara, na série contra o Celtics foi muito bem também. Mas ambos não conseguiram fazer nada contra o Knicks. Paul George fez uma série horrível. O Maxey também foi mal, tá? O Maxey também foi mal. Só que o Maxey, cara, é jovem, tá em ascensão. Ele é a cara desses Sixers pros próximos anos. Então o Maxey não tem o que discutir. Agora, Paul George e Embiid, cara, tem muito a ser questionado. Então, Sixers vai ter que tomar decisão em relação aos dois. Eu, se fosse, né, dono do Knicks, eu já teria mandado o nosso querido Daryl Morey embora há muito tempo. É um cara que as decisões dele, cara, inacreditável assim. Ele ter trocado o Jared McCain pelo que ele trocou, por meio pacote de balinha 7 belo com o Thunder, foi uma loucura, né? E não ironicamente, né, um Jared McCain teria caído bem nesses Sixers, né? Um Sixers que não tinha nenhuma rotação, um Sixers que só tinha um Quentin Grimes pra vir do banco. Ter um Jared McCain ajudaria, né? E ele falar na entrevista depois que ele achou que o McCain foi bem vendido é uma loucura, né, cara? É uma completa loucura. Então, eu repensaria seriamente a permanência de Daryl Morey como GM. E ver o que vai fazer, cara. Enfim, eu sou a favor de um rebuild em Filadélfia. Era a favor nessa última off-season e sou a favor nessa próxima também. A questão é o famoso achar o otário, né? É achar um otário pra aceitar o salário do Paul George, pra aceitar o salário do Embiid, com todas as questões físicas que ele tem. O Embiid que inclusive deu uma entrevista com um tom bem melancólico, né? Até separei a aspa dele aqui pra trazer pra vocês. Ó, o Embiid falou o seguinte, ó, abre aspas. Eu amo o Philly, quero ficar aqui até o fim da minha carreira. Eu fico triste por não ter conseguido um título pra essa cidade, óbvio, mas vou tentar vencer aqui. Talvez eu devesse ir mais à igreja, talvez estou amaldiçoado, talvez Philly esteja amaldiçoada no basquete. Todas essas lesões é quase que uma piada até pra mim. No fim, acho que pessoalmente a temporada é um sucesso, eu entrei sem saber o quanto poderia jogar. No fim, achei um bom ponto para o meu joelho, tive outros problemas como já disse, mas é sobre o individual, não coletivo. Poderíamos ter uma final melhor como time, com certeza, ser varrido dói muito. Então, você vê que ele tá decepcionado, você vê que ele tá frustrado e é foda, não tem muito o que fazer. É meio que essa porra mesmo, cara, tem uma maldição. O Sixers com o Embiid parece que é impossível de ter sucesso, cara. É impossível de ter sucesso. E nessa temporada, de novo, uma temporada regular de muitos, muitos altos e baixos. E um playoff que teve um alto absurdo, que foi a virada pra cima do Celtics. E uma derrocada terrível contra o Knicks. Que não teve nenhuma dificuldade, né? O Sixers não conseguiu imprimir dificuldade pro Knicks. E hoje,
Cara, que atropelo absurdo, mano. 144-114 num jogo eliminatório jogando em casa. Nossa senhora, mano. É que no quarto período o Knicks jogou no foda-se, né? Porque senão a diferença tinha sido ainda maior. Porque no terceiro quarto o Knicks ainda meteu 41-26, né? Depois de fazer o que fez no primeiro tempo. Enfim, é isso, cara. Nicão avança, final de conferência. E vamos ver quem que vai encarar o melhor basquete do playoff, né? Se vai ser Cavs, se vai ser Pistons. Independente de quem seja, boa sorte. Porque o Nicão tá faminto, tá? O Nicão tá faminto. Pessoal, é isso, né? Mais tarde eu volto para falar sobre Minnesota e San Antonio. Os dois times jogam daqui a pouquinho. Jogo 4 em Minnesota. Vamos ver o que rola. San Antonio vencendo por 2-1 a série. Vamos ver se San Antonio abre o 3-1 ou se Minnesota vai buscar o empate. Obrigado. Nos vemos mais tarde. Tamo junto. Grande beijo e tchau.